Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para quem não me conhece, esse é o canal FLP, Fatos, Lugares e Personagens, tá? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou estudante de licenciatura do curso de História da FMU e eu vim fazer um vídeo sobre estágio obrigatório da FMU, principalmente nos cursos de licenciaturas. Mas antes, tem um recadinho: se você não é inscrito, por favor, se inscreva, faça parte do canal, seja muito bem-vindo, dê o seu like, ajude aí a compartilhar com pessoas que estão fazendo, passando por esse processo, vão fazer o estágio obrigatório da FMU, e também comentem aqui, deixem suas dúvidas no possível, se eu puder ajudar, souber e tiver o tempo aí necessário, eu responderei, ok? Então vamos lá. Então, falando sobre os tipos de estágio. A gente tem dois tipos de estágio, tá? Nós temos o estágio obrigatório e o não obrigatório. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o estágio obrigatório, tá bom? Que é o estágio que eu tive a experiência de fazer dentro da FMU. Vou falar sobre o estágio pela experiência da FMU. A FMU é o Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidas, que fica aqui sediado na cidade de São Paulo, capital. Então, vou estar especificando sobre o estágio obrigatório no curso de licenciatura, das diversas licenciaturas da FMU, tá? Eu não vou entrar em detalhes pormenores de outras instituições. Eu não sei como funciona, a minha experiência dentro da FMU. Eu sou aluno da FMU, por isso que eu estou especificando. E tem o não obrigatório, que geralmente são estágios que acontecem ali nos cursos de bacharelado, como administração, ciências da computação, secretariado, é, design de interiores, enfim. São estágios não obrigatórios que geralmente são remunerados, geralmente, tá? Mas hoje a gente vai focar, eu vou focar no obrigatório, tá bom? E geralmente o obrigatório ele não é remunerado, você não recebe nada pelo estágio. Você é obrigado você tem que cumprir as horas de estágio, você não recebe nenhum tipo de remuneração para fazer, porque ele é obrigatório. E no próximo slide eu vou mostrar o porquê que ele é obrigatório. Ele é obrigatório por causa que tem uma lei, tá bom? Uma lei ali de 2008, acho que é da época do Lula, acho que foi o segundo mandato do Lula, se eu não estou enganado, mas 2008, ela é do dia 25 de setembro, tá? Coloquei ali só o primeiro capítulo, o primeiro artigo, tá? Ali só para dar um embasamento para vocês terem uma contextualização, né, que é o estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa preparação para o trabalho produtivo. Então, essa é a frase-chave aí. Visar o trabalho produtivo dos educantes que estejam frequentando o ensino regular das instituições de educação superior. E ainda frequentando com um trema ainda, né? Ainda não tinha caído a trema. De educação profissional do ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Ele também coloca ali o ensino básico, né, que é o ensino fundamental médio, mas ele enfatiza primeiro o ensino superior. Então, o estágio obrigatório, ele é delimitado, ele é chancelado por essa lei de 2008, tá bom? Então, todas as regras constitucionais do estágio obrigatório estão delimitadas aí nessa lei de 2008, né, que é a lei 11.788, tá? O estágio na FMU obrigatório não pode ser remunerado. Isso segundo o que disse uma professora a um aluno que eu vi, tá? O meu curso, o curso do qual eu estou cursando ainda, né? Já era para eu ter terminado, mas estou fazendo algumas DPs. É o curso de licenciatura em História, tá bom? Então, a gente é obrigado a fazer e por causa dessa lei.
ok? E ele não é remunerado. Mas, Paulo, eu decidi, eu não entrei ainda na faculdade, eu não comecei meu curso, não decidi ainda nem se eu vou fazer licenciatura, se eu vou fazer bacharel, eu quero fazer, sei lá, artes plásticas, mas eu não sei nem se eu quero fazer bacharel em artes plásticas ou licenciatura em artes plásticas. Por onde começar? A grande questão é você verificar isso antes de começar a faculdade, tá, gente? Eu acho que assim é legal vocês verem essa questão do estágio antes da faculdade, antes de você fazer o primeiro semestre, antes de você fazer o vestibular, decidir ali o que você vai fazer. Por quê? O estágio obrigatório, ele não é remunerado. Muitas vezes você já está numa idade adulta, certo? Você quer consumir, você quer comprar, você tem contas para pagar e muitas vezes esse estágio vai ser no ensino fundamental. O ensino fundamental em muitas escolas é no período vespertino, na tarde. Como que você vai trabalhar, fazer a faculdade, pagar a faculdade e fazer o estágio? Então pense nisso. Olhem muito bem essa questão, tá? Porque são horas que a faculdade delimita, a lei determina que tem que ser feito estágio, mas é a faculdade que você está cursando, no caso a FMU, que delimita se nesse semestre vai ser ensino fundamental, se vai ser ensino médio, para o pessoal que faz pedagogia, quantas horas vai ser em gestão, quantas horas vai ser do primeiro ao quinto ano do fundamental, quantas horas vai ser no ensino infantil. É a FMU que delimita, que ordena qual modalidade você vai fazer o estágio. Então, por exemplo, o meu último estágio foi ensino fundamental. Eles delimitaram que era ensino fundamental. E a escola que eu fui fazer era à tarde. Então, essas considerações seria legal vocês olharem antes de começar o curso, tá? Na matriz curricular dos cursos, quando você vai entrar ali no site das faculdades para ver, tem lá matriz curricular. E geralmente, quando tem estágio obrigatório, está escrito estágio supervisionado 1, estágio supervisionado 2, estágio supervisionado 3, estágio supervisionado 4. Quando tem esse estágio supervisionado é porque é obrigatório, tá bom? E aí você já se programa, eu tenho, sei lá, 20 e poucos anos, estou com ProUni, a faculdade vou pagar depois, mas eu quero trabalhar em outra área. Mas tem estágio obrigatório. Então toma cuidado, porque às vezes o estágio obrigatório vai ser num período da tarde, tá bom? Então, horas e semestres. A lei diz que, por exemplo, o meu curso de licenciatura em História são 8 semestres, 4 anos, e que são 100 horas de estágio obrigatório por semestre. Então, são 400 horas no total, até eu terminar o curso. E dessas 400 horas, eles dividem 100 horas para cada semestre. Eu comecei a fazer estágio obrigatório no quinto semestre. No quinto semestre. Opa, a câmera está aqui. Então, no quinto eu fiz o estágio 1, no sexto semestre eu fiz o estágio 2, no sétimo eu fiz o estágio 3 e no oitavo eu fiz o estágio 4. Não foi bem assim porque, na verdade, deu um bololô no estágio 3 e eu peguei DP e fiz o estágio posteriormente. São 100, são 400 horas ao todo, dividido em 4 semestres, cada semestre 100 horas. A FMU normalmente delimita que dentro da escola você tem que cumprir 60 horas. Mais uma vez, se planejem. Porque assim, são 60 horas, é muita coisa para uma pessoa, mas é pouca coisa para outra. Mesmo assim, se planeja. Por que se vocês têm que se planejar? São 60 horas de dentro da escola, mais 40 horas para a confecção do relatório final e para tirar suas dúvidas ou no AVA, que é o ambiente virtual do aluno, ou presencial ali com o professor, se você faz o curso presencial. Mas a escola, dependendo do semestre que você está fazendo estágio, se você faz no primeiro semestre do ano, tem carnaval, tem a POS, tem conselho escolar, tem Páscoa, tem semana do todo mundo quer ficar em casa. Então, às vezes, tem essas semanas que fica sem aula esses dias
E aí você que está fazendo estágio tem que ver tudo isso, tá? Porque quando chegar ali no final do semestre, a disciplina estágio ela é semestral. Ela não, quem faz o EAD não é por bloco e quem faz o presencial não é anual, ela é semestral, tá bom? Então, assim, prestem muito bem atenção nisso. Quando você tiver apto a fazer o estágio na FMU, você não precisa mandar carta para coordenador, você não precisa enviar nenhum tipo de e-mail. Você chegou ali no final do quarto semestre, você fez todas as matérias do primeiro, segundo, terceiro, do quarto semestre, passou, tá ok. Você já vai entrar a disciplina para você, tá? Principalmente para quem faz EAD, que é o meu caso, já entrou a disciplina ali para mim, então não precisei mandar, já vira uma disciplina. Ela é uma disciplina, tá? No EAD, eles não gravam um vídeo como eu estou fazendo para vocês. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque assim, eu senti falta disso, de uma orientação por vídeo, tá? Uma videoaula de estágio. A gente tem a orientação no Esclareça as Dúvidas, que é um fórum de dúvidas. Muito raramente eles pedem para enviar e-mail, mas geralmente as dúvidas é no fórum de dúvidas, tá bom? Então, gente, uma dica assim que eu vou falar aqui: se organizem, se planejem, tá bom? Que 4 semestres passam muito rápido. Quando você vê a hora, já deu a hora de você fazer o estágio, de procurar a escola, tá bom? E aí, por onde que eu começo? Já cheguei ali no quarto semestre, eles usam o termo ensalados, né? Você tem a sala ali de estágio, ou você chegou e já no modalidade inicial, o professor, você viu que tem a sala, a disciplina estágio, tem um professor até de estágio. Aí o professor e quem faz o EAD, por onde começar, tá bom, gente? Por onde a gente começa? Escolhendo a escola. Quem escolhe a escola onde eu vou fazer o estágio sou eu mesmo, o aluno. A FMU, como eu coloquei aí, não escolhe a escola por você, tá? Eles não vão te indicar a escola. Então, sim, é uma coisa que eu achava que eles faziam antes de eu começar a fazer estágio e que eu descobri que não é assim que funciona. É você que vai até a escola, é você que leva a carta de apresentação, é você que fala com o diretor, é você que leva o termo de compromisso de estágio, é você que leva. A FMU vai te entregar os materiais ou no AVA, ou então, se você faz presencial, geralmente pessoal presencial tem um grupo com o professor manda por WhatsApp, não sei, mas o intercâmbio entre a escola e a FMU é o aluno. A FMU não vai te indicar a escola. Então você vai escolher uma escola, eu quero uma escola perto do meu trabalho. No trabalho, então tem uma escola lá, então você vai lá, fala com o secretário, pede para falar com o diretor da escola, o vice-diretor, o coordenador, fala que você pretende fazer naquela escola, porque é perto do seu trabalho, é perto da sua casa. E aí, já nessa primeira conversa, seria interessante você levar a carta de apresentação de estágio. Tá? Isso é fundamental, você levar a sua carta. É como se você estivesse levando uma espécie de currículo, tá? Então, levar a carta preenchida, geralmente a carta tem nome da coordenadora, do professor do estágio, aí se preenche com o seu nome completo, o seu RA, a data, o seu CPF, aí vai estar eu, coordenadora, coordenador da FMU, do curso de licenciatura tal, recomenda este aluno para fazer estágio de observação na presente escola, e tem um carimbo do professor, você geralmente assina, tá? Gente, se vendam pro diretor. É como se fosse um emprego, tá? Se vendam, sejam simpáticos, sorriam, ouçam o que eles têm para falar, não sejam arrogantes. A escola não é obrigado a deixar você fazer estágio naquela determinada escola. Então, conquiste o seu espaço, tá bom? Tanto no começo, quanto no meio, quanto no final do estágio, tá? Se imponha de uma forma não brusca, mas também não baixe a cabeça
de forma que as pessoas te humilhem só porque você é um estagiário. Não é bem por aí, mas também não sejam arrogantes, tá? Então se vendam quando você levar a carta de apresentação, tenta criar um vínculo ali com o diretor ou a pessoa que está te recebendo, o vice-diretor e tal. Tá bom? Então a primeira coisa é escolher a escola e levar a carta de apresentação. Se o diretor ou o vice-diretor ou quem te atendeu lá deixou você falar, não, pode fazer estágio aqui com a gente, ok. Meu conselho é, a gente que faz estágio na firma, nós temos 3 entregas obrigatórias. 3. Aqui. 3 entregas obrigatórias, que é o TCE, o plano de estágio e o relatório final. São 3 entregas obrigatórias. Meu conselho é, você começou a estagiar, fazer estágio, pega os dados da escola para preencher o TC, porque para preencher o TC você vai precisar de nome da escola, CNPJ da escola, nome do diretor, assinatura do diretor, o e-mail, o endereço da escola, o telefone, esse tipo de coisa. Já pega e leva nos primeiros dias que você começar a fazer estágio. Tem semestre que o professor do estágio da FMU pede para entregar o TC em determinada data, o plano de estágio em determinada no meio, mais ou menos, do estágio, e o relatório final no outro. Tem professor que deixa entregar tudo no final. Meu conselho é, façam as entregas parcial, tá? Começou a fazer estágio, no primeiro dia que você for, já pega os dados para preencher o TCE e no outro dia já leva o TCE, já pede para o diretor, para o responsável, ou geralmente ou é o diretor ou o responsável assinar o TCE para você. Já posta no AVA ou então já leva para o professor presencial para validar. Por quê? O TCE, o que é o TCE? TCE é o termo de compromisso de estágio. Ele é uma espécie aí, como eu coloquei, de trato, que é firmado entre 3 partes, entre você, que é o aluno da FMU, a escola, no caso o diretor, né, e a FMU. Tá? Por que existe isso? É um contrato para ficar registrado, para ficar protocolado, isso daí para ficar registrado na FMU e depois eles enviam, acho que para o Ministério da Educação, que você está fazendo um estágio e dentro desse TCE, que é o termo de compromisso de estágio, incutido nisso tem uma apólice de seguro. Para que isso, Paulo? Vamos supor que você está fazendo um estágio, entrou na escola e Deus te livre acontecer alguma coisa. Esse termo de compromisso de estágio que tem essa apólice te assegura disso. Então, de repente caiu uma pedra na minha cabeça, fez um ferimento. Deus te livre disso, mas pode acontecer. Então, é a apólice de seguro que tem nesse termo, e se tiver assinado pelas 3 partes, te precaver disso, a apólice de seguro cobre algum custo hospitalar ou alguma coisa que você tenha. Então, o meu conselho é, no primeiro dia que você está fazendo estágio, já pega os dados, no outro dia já leva para assinar, você já assina e já leva o professor a assinar, tá? Para deixar esse termo já assinado e tudo certinho no começo do estágio. Aí a segunda entrega obrigatória, deixa eu vir mais para cá que eu para vocês. É o plano de estágio, tá bom? O plano de estágio é mais ou menos um roteiro. O que você vai fazer no estágio? O que você vai fazer? Você vai fazer a observação das aulas junto com o professor, você vai ver o PPP, que é o plano político pedagógico, você vai ver com o professor a bibliografia das aulas, você vai ver com a montagem de um grêmio estudantil, tá? Tem semestre que é isso e tem semestre que eles fazem perguntas, tá? Eu já peguei os dois. Então, assim, teve um semestre que o plano de estágio era várias perguntas sobre se a escola tinha um plano interdisciplinar, como que era o professor, a formação do professor, se a escola tinha algum projeto integrado junto com a comunidade, ou então é mesmo a tabela mesmo que você escreve quantas horas você vai fazer de observação, quantas horas você vai
ler o PPP e debater com a diretora, são exemplos, tá, gente? Então, e outra coisa, eu recomendo que vocês façam a entrega do plano de estágio no meio do estágio. Geralmente, os estágios da FMU, na minha experiência, duram de 4 meses a 5 meses, 5 meses e meio. Vamos colocar aí 5 meses, tá? Vou arredondar. Então você já entregou a carta, porque você teve que entregar a carta de apresentação, já entregou o TCE, que é o termo de compromisso de estágio, logo no começo do estágio. E aí o que eu recomendo? Entrega o plano de estágio mais ou menos no segundo mês e meio, no meio do estágio, tá bom? Para não ter problemas. Por mais que eles deixem você entregar no último dia do estágio. Não faça isso. Não faça isso. E depois eu vou dizer por que as entregas obrigatórias não é bom você entregar faltando um dia antes de acabar o prazo, tá bom? Guarda aí que eu vou falar o porquê. Então a gente já está na segunda entrega obrigatória, que é o plano de estágio. A terceira e última é o relatório final, tá? O relatório final, ele é composto, o relatório em si mesmo, ele é composto como se fosse um trabalho. Não é um trabalho de conclusão de curso, é um trabalho de conclusão. É um relatório, como já está o próprio nome falando. Da FMO ele é composto por 5 partes. Ele divide em introdução, apresentação do contexto escolar, reflexão sobre as atividades desenvolvidas, a conclusão e as referências. Tudo em formato ABNT, tá? Geralmente eles pedem de 8 a 10 páginas, tá? Tirando a página de capa e de assinatura, contando desde a introdução até as referências de 8 a 10 páginas, tá? Tudo em ABNT, norma ABNT, Arial, Times Roman, margem da esquerda e superior de 3 centímetros, tudo ABNT, tá bom, gente? Não entreguem com fonte rosinha, porque não é aceito. Tem que ser na norma ABNT e eles já explicam isso. Qualquer dúvida que vocês forem ter, procura o professor do estágio, procura o coordenador do departamento, das licenciaturas ou do que você está fazendo. Procura o esclareça as dúvidas, tá bom? Do estágio. Perguntem, gente, perguntem, principalmente na modalidade EAD. Pergunta, porque assim, EAD já é complicado pela comunicação. Então pergunta, tudo que vocês foram fazer pergunta, tá bom? Aí tem um relatório final. No relatório final, esse daí eu listei o que você tem que escrever. Que é a introdução, você vai mais ou menos falar o que é composto o trabalho, a apresentação do contexto escolar, aí você vai realmente relatar a escola que eu fiz, o estágio, ela é na minha cidade tem 20 mil habitantes, a escola tem 10 professores, tem 2 turmas de ensino fundamental, tem 10 salas, é um banheiro, e aí você vai descrevendo mesmo, tá bom? Fica a 10 minutos do centro da cidade, num bairro meio rural, e aí você descreve. Reflexão sobre as atividades envolvidas, aí você vai falar o que você fez. Eu acompanhei o professor do ensino fundamental de sexto a nono ano da escola, né, rural, Clementina de Jesus, estou dando um exemplo aqui. E ela dava aulas, né? Ela utilizava de jogos para fazer as principais operações, né? O álgebra. Ela usava também alguns filmes de telão, né? E nisso ela envolvia os alunos numa aula tal. E aí você vai falando a sua contribuição, né? O que você refletiu sobre aquela prática, né? Como você viu que você aprendeu de metodologia científica, de ensino de matemática, a metodologia do ensino de matemática, didática, o que você viu de didática na professora que você fez o estágio e as aulas que você teve. E aí você vai relacionando. A conclusão, né? Pontos positivos, negativos, né? Procura não ficar acrescentando muita coisa nova, porque você está concluindo. E as referências, tá? Coloquem as referências, livros que vocês realmente utilizam,
Referencie tudo, porque é norma BNT, não plagie, tá bom, gente? Tenha muito cuidado com plágio. É um trabalho acadêmico, é um trabalho que vai ficar para prosperidade. Você talvez queira fazer não sei, um mestrado, uma pós, alguma coisa, isso vai ficar com seu nome. Não plageia, não pega coisa de colega e copia, tá bom? Tomem muito cuidado com essa parte. Então coloca também as referências, livros, coloca se você leu a UECA, coloca ali e é isso. Só que assim, o relatório final é isso. Só que a última entrega, junto com o relatório final da FMU, você vai colocar o TCE, que você pegou lá no começo do estágio, tudo, tudo no mesmo PDF. O TCE, depois o plano de estágio, que a professora muito provavelmente, se você entregou antes, já corrigiu e já te deu a nota. A folha, a folha de assinatura vai ter uma planilha nesse relatório final de cada dia que você foi na escola e de cada tema que foi tratado, e aí tem que ter um vestinho do professor. E aí sim entra realmente de fato nesse relatório final. E aí você vai pegar tudo isso, as três entregas, que é o TCE, o plano de estágio e o relatório final, e colocar num único PDF e entregar para o professor. No EAD é assim, no presencial não sei como funciona, no EAD é assim. Lembra que eu falei para vocês, não entreguem faltando um dia antes. Primeiro que não se faz isso nunca, né? Pegar um trabalho de acadêmico e tal e entregar um dia antes. Por quê? Você vai fazer a entrega do TC, aí você coloca lá no AVA. Aí o professor vai pegar e vai corrigir. O professor vai ver alguma coisa errada e vai pedir para você corrigir. Ele não vai dar nota ainda, ele vai pedir para você corrigir um elemento obrigatório, uma entrega obrigatória, no caso do TCE. Então você vai corrigir e vai devolver para ele corrigir. Ele fala, tá tudo certo, aí ele vai lá dar nota. Se você decidir fazer isso tudo no final das entregas parciais ou no final do estágio, não vai dar tempo para o professor corrigir, ter alguma coisa para fazer, e você não corrigiu. Ou então o professor pede para você corrigir alguma coisa, você não entra no AVA de novo, você não acompanha as entregas, o professor pediu para você corrigir, você não corrigiu e você ficou sem nota. Aí sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Vai chegar no final do estágio, você fez o estágio, entregou, o professor não aprovou nada e você perde as horas de estágio e vai ficar de DP. Então toma muito cuidado com isso. Gente, o relatório final, conselho que eu dou, tenta entregar no máximo 10 dias antes do prazo final. Exemplo, você está fazendo um estágio de fevereiro a junho. Termina dia 30 de junho o última entrega. Tudo. Você vai querer entregar no dia 29. O professor vai receber no dia 30, vai ter coisa e aí não vai dar tempo de você fazer. Então entrega, por exemplo, o relatório final até no máximo dia 20 de junho, para ter 10 dias, que pode ser na pior das hipóteses você ter que voltar na escola e pedir a assinatura tudo de novo. Pode acontecer. Ou então você está quase terminando o estágio, você já ia entregar, o professor ou o diretor pega uma licença, não consegue assinar, ou ninguém consegue assinar. Gente, pode acontecer. Então, tenta entregar tudo com antecedência, principalmente o relatório final. O relatório final ele equivale a mais ou menos 50% da nota do estágio. O TC 25% e o plano de estágio 25%. Sendo assim, você consegue uma nota, 2 pontos no TCE, mais 2 pontos no plano de estágio, 4 pontos. Mais 6 pontos no relatório final. 6 pontos com mais 4 pontos, 10 pontos, que seria 10 redondo da nota. Tá bom? Então tomem cuidado, se organizem, pergunte para o professor, tá bom? Tirem as dúvidas, não esclareça as dúvidas. Se você vai presencial, vai encher o saco do professor. Geralmente você vai conhecer outros estagiários, desculpa, lá na escola, né? Muitas vezes até da FMU, como já aconteceu comigo, tá? Vai lá, faz grupo, né? Eu fiz grupo de estágio, né? Quando eu estava na FMU. Mesmo EAD, eu consegui achar alguns alunos e aí a gente começou a fazer um grupo, trocar figurinha, sabe?
Então, assim, façam isso. Outra coisa que eu ia falar sobre o relatório final, façam anotações de vocês, tá bom, gente? Para o relatório final. Tem um caderno de estágio? Sim, tenha um caderno de estágio. Leve seu caderno de estágio. Anote pelo menos, no mínimo, 10 aulas que você observar que a professora está falando, o professor está dando 10 assuntos diferentes, 10 atividades. Anotem, façam umas 5, 6 linhas. Ah, o professor hoje entrou em sala, ele fez uma atividade sobre os pontos cardinais com os alunos, levou os alunos. Anota, um aluno perguntou isso para a professora, escreve isso, o tema da aula, o que a professora fez, porque você vai confeccionando o seu relatório final. Outra coisa, vá montando, vai escrevendo um relatório de pouco, sabe? Coloca a introdução, vai montando a introdução no primeiro mês. No segundo mês você já vai para a apresentação do contexto da escola. Você já conhece a escola em 2 meses para você montar essa apresentação do contexto. No terceiro mês, escreve a reflexão sobre as atividades envolvidas. No quarto mês, já escreve a conclusão, já dá para você já ter uma conclusão, tá? As referências você faz em poucas horas, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, isso tenha até ajudado, porque assim, eu também, quando comecei os meus estágios, foi um tiro no escuro, assim, tive pouca gente para me ajudar, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Se você gostou, por gentileza, dá um like, se inscreva no canal, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, me ajuda para eu fazer mais, deixa aí nos comentários e compartilha com quem está fazendo estágio na FMU, quem vai fazer que está aí perdido, tá bom? Até a próxima. Tchau.